Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa entrevista semanal. E hoje estamos aqui no escritório da poderosa Heloísa Matsuuchi. Elo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Eu sei que seu tempo é extremamente corrido, mas só de você ter aberto a agendinha para estar conversando com a gente, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você e com as suas histórias. Obrigada a você pela oportunidade de poder falar um pouquinho de mim, da minha carreira e dar umas dicas aí, né, pro pessoal que quer comprar casa aqui no Japão. Exatamente. A Elo, ela é super experiente no ramo imobiliário, uma corretora que já tem aí uma carreira consolidada no ramo. Já tá há quantos anos, Elo? 5 anos. 5 anos aí fazendo e realizando sonhos. Realizando sonhos. É o mais importante, né? De muitas famílias. Então, Elo, pra gente começar, conta um pouquinho da sua história pra gente conhecer melhor. Como é que foi a sua chegada aqui no Japão? Como começou tudo, a sua trajetória? No Brasil, meu pai era vendedor já, né? Uhum. E eu, desde pequena, ele vendia implementos agrícolas, adubo, essas coisas, e eu sempre acompanhava ele, desde criança, assim, dos 5 anos, assim, ele sempre me carregava junto. Uhum. E eu fazia amizade muito rápido com os clientes dele, né? E ele vendia muito. E eu acho que eu já vim dali, né? Com essa pegada de venda, né? Uhum. E meu pai sempre falava, nossa, como você faz muita amizade fácil. Enquanto ele vendia, eu tava lá conversando com o pessoal, sabe? Desde pequeno. Ganhava galinha, ganhava... que legal. Era muito engraçado. E... Era interior de São Paulo? Era interior de São Paulo, vim do interior de São Paulo. E entrei na faculdade de Direito, né? Eu já trabalhava no escritório de advocacia. Eu sempre gostei de papéis, de mexer com o escritório, com essas coisas assim, né? Aí, em 2000, eu decidi vir pra cá, vim e, como todo mundo, né, trabalhar em fábrica, ficar 3 anos. Mas a sua motivação, Elo, pra vir pro Japão era o quê? Era conhecer algo diferente? Eu sempre, desde criança, eu quis conhecer o Japão, porque tinha bastante gente lá onde eu morava que a família vinha aqui, né, pro Japão, e eu achava encantador, né, eles tinham aquelas coisinhas do Japão, eu queria. Aí eu tranquei a faculdade e vim. Eu falei, vou ficar 3 anos, depois eu volto, termino a faculdade e... Tá tudo certo. Mas... Cabeça de adolescente, né? Tipo isso. Mas não me arrependo, né? E... Então você veio sozinha? Eu vim sozinha, eu não na tinha cara ninguém. E na coragem? Na cara e na coragem. Só tinha um futon lá esperando, sabe, no apartamento. Aí você fala, e agora, né? Então você veio por empreiteira? Eu vim pela empreiteira. Um trabalho já certo, ok? Isso. Nossa, que coragem, Elo. Foi bem assim. Foi difícil no começo, né? Sim, imagino. Mas eu sempre gostei disso. E eu tava na fábrica, mas eu queria alguma coisa diferente, né? Mas demorou pra chegar a esse ponto de querer sair da fábrica, né? Sim. E em 2018, aí foi o que aconteceu. Eu casei, tive filhos, né? E daí chegou na época do Shogaku. Você tinha que decidir, ou você fica aqui no Japão, ou você vai... Sim, ou volta. Né? Porque seu filho vai crescer e como é que... Ou você coloca na escola brasileira, ou você coloca na japonesa. Aí foi nisso, quando meu filho ia entrar no primeiro ano, um pouquinho antes, aí a gente comprou a casa. Sim. Foi dando tudo certo, comprou a casa e tal. Foi em 2015. 2015, isso. Daí, quando eu comprei a casa, o pessoal começou a vir na minha casa e aí, né, é difícil comprar. E naquela época não tinha muita gente que vendia casa, assim como tem hoje, né? Tem muito corretor hoje, né? Porque 2015 foi há 8 anos atrás, né? Isso, daí não tinha muita gente que vendia casa. Assim, fazia a tradução e tal. Sim. Aí o pessoal conversava comigo, eu fazia shokai, né, pra essa construtora que eu comprei a casa. E nisso foram 6 pessoas que compraram casa. Olha, já fazia trabalho de corretora. Assim, foi, né? Mas eu gostava disso, porque eu entrava nas casas, eu mostrava, né? O responsável lá da construtora, ele só abria a casa e eu entrava e mostrava, e fazia tudo, e o resto ele finalizava só. E foi assim, foram 6 casas. Uau!
Sem saber, né? Sem saber, mas eu gostava disso, amava isso. Falei assim, mas eu ficava assim, nossa, mas eu não sei se eu vou dar conta, né? Acho que não tem oportunidade pra mim aqui. Aí em 2018 comecei, né? Fiz um curso e comecei nessa área aí. E de lá pra cá... Só deslanchou. Só fui... quando você gosta, você ama o que você faz, né? Então acho que você se dedica e vê que não é só vender, né? Sim. Você tá realizando sonhos, né? Com certeza. E dentre todos esses casos que você já teve de venda, Elo, qual que foi assim um impactante que você falou, não, esse caso me marcou? Sim, teve vários, né? Mas o Sim. que me marcou bastante foi um caso de um casal que ele já, né, tem uma certa idade, né? O marido tinha 65 na época e a esposa 54, né? E eles, assim, o tempo de financiamento deles era curto, né? Então tinha que ser uma casa que não muito cara, por questão da idade também, pra não ficar muito caro, né? E a esposa chegou pra mim e falou assim, Elo, se eu não comprar casa agora, cada vez vai ficar mais difícil, porque a idade tá chegando, né? Então vai ficar mais difícil, né? Daí eu não vou conseguir realizar meu sonho de ter uma casa, né? Daí eu falei, não, que responsabilidade, né? E eu tava em outra imobiliária, só que como, né, a gente trabalha com comissão, essas coisas, né? Esse caso não daria lucro, né, para imobiliária, né? Não daria lucro, talvez teria até que, né, às vezes sairia até mais caro. E aí a imobiliária falou que não ia pegar o caso e tal. E justo nessa época o Thiago veio conversar comigo, daí ele me chamou, né, para trabalhar com ele. E aí eu expliquei o caso pra ele, falei assim, ele mais que depressa, ele falou assim, não, traz esse caso, a gente vai resolver, vamos tentar, né? Aí foi que deu certo, sabe? Aí e uma coisa que parece ser impossível, né? Uma pessoa de 65 anos com uma de 54, né? Assim, é muito difícil, né? E passou e deu tudo certo, e ela pegou a chave, nossa, aquilo lá foi muito emocionante, sabe? Assim, você vê que não é o dinheiro, né? Você tá mexendo com pessoas, são sonhos, né? Não é só isso, né? É uma vida, né? De uma família, né? Sim. Então, isso daí foi bem marcante. Pois assim. né? Porque normalmente, Elô, pra quem não entende um pouco do ramo imobiliário, geralmente, qual é a idade, assim, que a maioria das pessoas começam a fazer financiamento de casa? Geralmente é 30, 40? Sim, tem vários, mas até 44 anos você pode financiar por 35 anos, né? Que é o máximo limite. Que é o limite, né? 35 anos é o limite pra pessoa estar fazendo um financiamento. Isso, daí até 44 anos, aí ela consegue um valor bom pra parcela, né? Sim. Aí no caso deles, né, como já tava aí, já bem no... São 54 anos, né? Daí o tempo de financiamento foi de 14 anos, né? Então, a casa não podia ser muito cara e tal. Mas, enfim, deu tudo certo. A casa é muito linda, estilo europeu, sabe? É muito linda. E deu tudo certo. E quando as coisas acontecem assim, a gente fala assim, realmente... Vale a pena. Vale a pena, E uma coisa assim do ramo imobiliário que é muito nobre é justamente isso, né? Porque você mexe ali com sonhos, você mexe com a vida da pessoa. E é a compra mais cara que ela faz da vida. Sim, com certeza. Né? Então o fato dela ter confiado em você e ter ali colocado toda a força... A gente se esforça também, né? Fez jus à profissão. Isso aí. Nossa, e o Thiago ajudou muito também. Ele, nossa, foi incrível, né? Porque por ele podia falar, não vou, porque não vai me dar, né? Não vai me dar lucro nenhum. Mas ele tem um coração bom, então ele não importou com isso, ele tá vendo que ali é sonho, então isso bateu, sabe? Foi uma coisa que eu falei assim, nossa, acho que. Estamos aqui. Né? Tá certo. É isso aí, Elô. Então, depois disso tudo, né, que você já fez várias vendas e tal. Quando um cliente chega até você, Elô, quais que são as dicas ou os principais pontos que você sempre fala pra ele, toma cuidado nisso, tem que ver isso na compra de uma casa. Quais são as dicas que você passa pros clientes? Na verdade eu faço estudo da pessoa, né? Sim. Direitinho, se ela tem financiamento, se tem parcelas em cartão de crédito, isso daí ele dificulta um pouquinho, não é que é impossível. Mas dependendo da renda da pessoa, aí dá. Seria a parte do crédito?
né, do crédito, que a gente vê primeiro, aí eu vou estudar e vou ver qual banco que seria melhor para ele. Sim. E a gente vai por esse caminho, né? Cada caso é um caso, né? Então eu estudo direitinho a família inteira, né? Porque tem escola, tem tudo isso também, né? Então, cada caso a gente estuda com muito cuidado para ver o melhor, né? Sim. E a partir disso a gente vai definir a casa, né? Ah, isso é importante, Isso, né? Como definir uma casa? Sim, aí a gente vai ver. Tem gente que quer perto do trabalho, tem gente que quer por causa da escola, né? Mas isso não é tão assim importante, porque a escola é lógico, né? Tem a questão da IDME, tem bastante pais que se preocupam muito com o IDME, que meu filho se adaptou nessa escola, então eu quero essa escola. Então a gente vai procurar nessa escola, porque, né, é adaptação também. Mas, assim, se não tem nenhum problema, a gente conversa, né, e vê se... porque a escola é por um período, né? Sim. Não é... E a casa é por uma vida, né? Então, tem que ver o que pesa mais. E no caso de escola, se não for tão, assim, né, importante, procurar uma casa que é perto de estação, assim, né? Porque a criança cresce e depois ela vai querer, né? Vai pro cocô, e o cocô já geralmente não é já perto da casa, então vai precisar de trem, de ônibus, né? Então, perto de estações é uma boa dica, é um bom local. Tem um limite que a pessoa tem que escolher perto do trabalho? Quais são as regras para escolher a casa? Se a pessoa quiser comprar uma casa lá em Okinawa, ela pode? Como é que funciona? Então, em caso de Utacurum, que é para moradia, né? E que o governo empresta também, né? E os bancos, assim, tem que ter mais ou menos até 40 minutos, né? 40 do trabalho até a casa. Então o ponto principal, geralmente, eles veem de acordo com o serviço da pessoa. Isso, não pode passar muito disso também. Dentro ali do raio de 40 minutos, pode mais ou menos, né? Que a maioria das pessoas fazem, né? Geralmente é casa nova que você vende. A maioria é casa nova. Casa nova, né? Isso. Dos clientes, o que eles mais pedem? Eles querem uma cozinha maior, um quarto maior? A parte de baixo, né? A sala, assim, né? E a cozinha, né? Porque é o lugar que eles mais ficam, né? Sim. Aí recebe os convidados. Os amigos, assim, né? Porque geralmente nem pro quarto é só pra dormir mesmo, né? Mas eles pedem mais o libingo, assim, né? Maior, sim. Eles querem terreno grande pra fazer churrasco, né? É bem típico de família brasileira, né? Tá sempre ali unido junto com a família. Isso. Casa que não seja muito grudada na outra, assim, eles pedem isso também. Legal. Então, Elo, sobre o processo de compra de casa, né? Eu cheguei aqui, não sei de nada, como é que é o trâmite do começo até a entrega da chave? Como é que funciona todo esse passo a passo? Explica pra gente, por gentileza. Eu vou fazer um estudo, né? Seu, né? Do cliente e vou escolher o banco. Aí a gente faz o desenho, né? E desenho seria o quê? É um simulado, né? É a pré-avaliação. Ok. Né? Mas no caso, assim, como hoje eu estou fazendo bastante o SBI, né? Então, passando nesse simulado, nesse desenho, ele já pode fazer o contrato, porque é o banco privado, né? Aí já pode fazer o contrato. Então, por exemplo, eu prefiro escolher a casa que o cliente, assim, tem chance de ficar com ela, né? Então, quando eu já preencho o desenho, eu já levo para mostrar a casa, para ver, né? E se o cliente falar assim, não, gostei dessa, eu já mando com essa daí, e aí o processo sai mais rápido, né? Aí, aprovando, né? Demora umas 2 semanas, eles pedem umas 2, mas às vezes com 1 semana já sai. E aprovando, a gente já solta o CAIDSQ, né? Que é o pedido de compra, e já faz o contrato. Então é rápido. É rápido, mais Passou ou menos. a aprovação aí mais ou menos 2 semanas. Aí já faz o contrato e já vamos seguindo, né? Faz o contrato, depois faz o ronchinsa, né? Esse ronchinsa seria pra quê? É a avaliação mesmo, né? A verdadeira, né? Que é a mais importante, né? Tem mais documentos? Ou eles pegam todos sim, eles pegam os documentos. Aí pede o documento do banco, da prefeitura, né? E mais algumas coisas, né? Que faltar, né? Ok, então vamos lá. Pro desenho, quais são os documentos principais que a pessoa... Os principais é o contrato de trabalho. Contrato de trabalho, ok. Tem período que a pessoa tem que estar trabalhando?
Ou ela Tendo 3 olerites. 3 olerites. Já, ok. Ok. Aí os documentos pessoais, né? Zairocado, carteira de motorista e o Chacai Roquem. Atestado de residência, essas coisas? Não precisa agora. Ok. Se for Chain, já não precisa nem do contrato. Tendo 1 ano, assim, já não precisa mais do contrato. Perfeito. Não precisa nem dos olerites. Se é Chain, né? Ser Chain, né? Sim. É o contrato direto com com a empresa. Com a empresa isso. Aí passando no desenho, vai ser a escolha da casa. Ou já no desenho... Às vezes, quando a pessoa já tem um lugar definido, ela já gostou daquela casa, então daí eu já coloco aquela casa, que eu mostro, né? Sim. 2 opções pra ela. Ela falou, não, gostei dessa, quero ver. Aí eu falei, então vamos lá, né? E se ela gostou, eu já coloco essa casa. Sim. Mas caso, nesse período, pode ser que a casa seja vendida. Sim, isso que eu ia perguntar, exatamente. Aí a gente tem um valor, né? Que eu vou fazer o cálculo até quanto a pessoa pode comprar. E daí a gente já troca o imóvel, né? Quando passou no desenho. No desenho, Okay. Aí porque ele já tá com a aprovação. Né? Perfeito. Chegando na parte do Ronchinsa, que seria a avaliação principal, né? Sim. Quais são os documentos a mais, fora aqueles que a pessoa já entregou, né? O que seria? São os documentos da prefeitura, né? Que é o Jumiho, o Kazei Shomesho. Às vezes eles pedem o Nozei também. Nozei, né? Mas, sim. E os outros documentos são o escritório que já providencia, né? Perfeito. Então, esse trâmite todo passando, a pessoa já tá apta ali para pegar a chave. Passando isso, aí a gente vai ter a vistoria da casa também, né? Que a gente vai lá, marca um dia pra ver se tem algum defeito, alguma papel de parede tá abrindo, alguma coisinha assim que precisa ser reparada, e a gente faz essa vistoria e no dia da entrega vai estar tudo arrumadinho, né? Vai estar tudo bonitinho pro cliente, né? Perfeito. E se o cliente encontrar alguma avaria, alguma coisa diferente, após essa vistoria acontece alguma coisa? Eles arrumam também, se for casa nova, né? Isso no caso de casa nova, tá? Sim, casa nova. Isso. Aí eles, dependendo, né? Se for uma coisa que dá pra ter certeza que foi antes de eles mudarem, né? Que não foi causado depois, eles arrumam. Isso é importante, né? Porque na hora de colocar os móveis lá, lá, às vezes arranha, assim, dá um risco, daí aí já eles vão avaliar, né? Aí vai da construtora, né? Se vai arrumar ou não. Perfeito. Mas tem garantia, tem tudo, assim. Perfeito. Então, aí depois dessa vistoria vai ser o contrato com o banco. Isso. Como é que é feito esse contrato com o banco, né? Pela internet mesmo, a gente... porque o cliente, ele abre uma conta no SBI, né? E vai vir cartão, né? Vai vir as senhas, ele vai criar uma senha e tal, e depois a gente vai usar isso no contrato, vai colocar todas as despesas que ele vai ter, porque o dinheiro vai entrar nessa conta e de lá vai sair. Então a gente já agenda todo esse trâmite, né? Para o dia da entrega é muito simples, o SBI comparado com os outros bancos. Sim, né? Ele é muito simples, assim. E já não tem uma taxa que é o do selo, né? Do contrato bancário. Ele já não tem esse de 22 mil, que é o né? Já é uma economia mais. Já é uma economia, é uma vantagem. Tudo que puder economizar. Sim, com certeza. O cliente fica contente, né? Perfeito. Então, passando esse contrato com o banco, qual que é o próximo passo? Contrato com o banco, daí a gente já vai entregar a chave. Próximo. Aí chegou. Aí é o dia bom, né? O melhor dia, né? Entrega da chave. Isso. Perfeito. É o dia mais importante. Aí depois é só começar a pagar as parcelas. É isso, aí demora um pouquinho, não cai já no próximo mês, aí, né, geralmente depois de 1 mês e meio, mais ou menos, cai a primeira parcela. Perfeito. Elo, e caso, assim, a pessoa teve uma dificuldade, foi mandada embora do emprego, ou aconteceu alguma coisa, que a gente já passou aí por uns períodos complicados, né? O Covid, né, também. Aconteceu alguma coisa e a pessoa não conseguiu pagar, o que ela deve fazer, Elo? Primeiramente, ela tem que entrar em contato com o banco, né? E explicar a situação dela e o banco vai analisar. Sim. Né, o que vai ser feito, mas o importante é sempre comunicar ao banco. Sempre, né? Não deixar de simplesmente pagar e largar assim, porque vai chegar uma hora que vira aquela bola de neve e daí não tem mais solução, né? Sim.
E quais são os dados, caso a pessoa mudou de serviço ou mudou de alguma coisa, precisa estar informando para o banco? Sim, precisa informar. Os dados pessoais. Sim, isso. Telefone. Tudo que for mudar é bom... comunicar. Sim. Sempre estar comunicando sim, com o banco, sim. né? Então, Elo, nesse processo todo de compra de casa, qual que é a maior dificuldade que os clientes enfrentam? Não tem muita dificuldade, assim, porque a gente dá toda assistência, né? Dá toda assistência, assim, aí... Não precisa, então, nem falar japonês, nem escrever, como é que... Dependendo do banco, aí tem a ligação, né? Do Sim. banco. Aí tem que saber um pouquinho de Nihongo, né? Uhum. São perguntas básicas, assim, mas a gente ajuda também, se for o caso, né? Uhum. E não é para escrever o desenho, precisa... Escrever em japonês. Em japonês. Mas eu escrevo, eu faço bem grandão assim, o endereço. Ajuda, né? Ajuda, assim, daí eu falo, é só pauzinho, é risquinho aqui, você consegue. Pode demorar um pouquinho, mas a gente junto consegue fazer. Então seria mais isso, né? Escrever o endereço na parte da pré-avaliação e caso tiver a ligação... No Ronshinsa também precisa. Do Ronshinsa também precisa escrever. Então tem que escrever um pouquinho, né? O kanjizinho lá do nome, do endereço precisa, né? Uhum. Mas nada que treino... Nada que um treino não resolva, né? Perfeito. Ok, fora isso, então não tem nada que impeça a pessoa estar... Não. Fazendo o contrato, né? Perfeito. Então, só pra gente fazer um resumo. Então, os requisitos principais seria visto permanente. Sim. Está trabalhando... Pelo menos 3 meses. Três olerites, 3 olerites, ok. Fora isso... Tem mais alguma coisa? Tem que ver se tem coisas financiadas, né? Porque aí diminui o poder de compra, né? Dependendo das parcelas. Então, né? O nome tem que estar limpo. O nome é importante. Tem que estar limpo. Tem limpo, né? Tipo, não atrasou nenhuma parcela de algum financiamento ou cartão de crédito, né? Perfeito. Ótimo, Elô. Próxima pergunta seria em questão da pessoa querer trabalhar como corretor. Para você, Elô, o que é trabalhar como corretor? Eu falar pra você que eu amo isso daqui, né? Mas tem que gostar, né? Porque às vezes você deixa de fazer as coisas, né? Você tem que estar ali à disposição, né? Sim. Final de semana, que é onde o cliente folga, é onde que você trabalha mais até, né? Sim. Até porque tem não tem um tempo, mesmo, né? Não tem um tempo limite. Você tem que estar pronta ali para qualquer situação. Se né? deu uma folguinha, você aproveita a folga ali. Mas se não deu, você vai, né? Porque é a folga do cliente que a gente tem que conciliar, né? Uhum. Então, para uma pessoa querer ser corretora, ela precisa ter essa disponibilidade em horário, gostar de venda. De conversar, né? De conhecer pessoas, né? Porque cada cliente que você conhece, assim, são pessoas novas. E você entra um pouquinho na família, né? Você fica sabendo de cada história, assim, isso é muito gostoso, né? Você faz amizade, tem pessoas que viram até seus amigos, assim, ficaram amigos da gente, né? Porque o carinho é grande, assim. Já foi né? convidada para um churrasco? Depois... Opa! Essa é a melhor parte, né? É isso aí, Elô. E trabalhar na Home Station, o que é para você trabalhar na Home Station? Foi muito bom ter essa oportunidade que o Thiago deu, né? Que na Home Station a gente pode crescer, evoluir, né? E a gente aprende todos os processos certinho, né? E é uma imobiliária muito séria, né? Já tem anos de experiência, né? Então, você sabe que você está fazendo a coisa certa, né? Como é que foi esse processo, Lu? Porque a gente sabe, né, que você já vem de uma carreira de corretora antes, né? Como é que foi esse processo para trocar de imobiliária? Conta pra gente como é que você conheceu a Home Station, como é que foi todo esse trâmite. Então, até o ano passado eu ainda trabalhava em fábrica e eu vendia casa, né? E eu queria sair porque já estava num ponto que eu não dava mais para conciliar os dois, né? Você tava vendendo muito, né? Tipo assim, o ano passado eu vendi bastante. Você pode falar a quantidade? Eu vendi 9 casas. Uau. E fiz 5 obras externas. Mesmo trabalhando na fábrica, né? Nossa. Né? Foi, então. Aí já tava ficando ruim, porque às vezes eu tinha que faltar no trabalho para poder entregar uma casa, porque tem que ser no meio da semana. Então tava
prejudicando, onde que eu estava trabalhando também, eu não estava me sentindo bem, né? Porque querendo ou não, né, tô prejudicando ali. E daí, só que eu pensava, nossa, mas e daí? Como que eu vou fazer, né? Aí nisso o Thiago me chamou, né? Eu já trabalhava só na parte de obra externa com ele já. E daí a gente conversou e ele falou, né, vem trabalhar com a gente, porque tem várias oportunidades, tem, né? E ele me apresentou tudo. E eu falei assim, acho que eu vou, né? Decidi vou, né? Você sempre vai com medinho, mas eu vi que na Home Station tem a parte de aluguel, né? Tem obra externa, tem reforma, agora tem construtora, né? Tem tudo assim. Então, se eu não vendesse casa, eu podia fazer aluguel. Fazer uma obra externa, fazer uma reforma, né? Assim. Então, ali eu vi que tinha uma oportunidade de eu sair da fábrica. Daí eu falei, agora acho que depois de todos você tem uma segurança, assim, né? Se você tem alguém que sério, né, à frente, você... Porque o Thiago, ele não vai te desamparar, né? Ele vai estar ali do seu lado. Um jeito, de outro, você vai... Alguma coisa você vai fazer, né? Então, aí eu decidi, a partir de janeiro, eu comecei só com a imobiliária. E não parei até agora, acho que eu tô trabalhando mais que... Mas graças a Deus, cada cliente que você atende, cada sonho que você realiza, isso é muito gratificante, né? Acho que o olhinho brilhando. Com certeza. O olhinho brilhando não tem preço. Se a gente for falar em números, assim, desde o começo, que você começou como corretora até hoje, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, quantas famílias aí você já realizou sonhos? Mais ou menos, assim. Umas 30 por aí. Caramba, Sugoi mesmo. Não sei te dizer ao certo, né? Mas mais ou menos assim seria. É que só esse. Acho que é mais até. Só porque só esse mês já foi 15, né? Não, só esse ano. Só até mês passado foram 8. Uau! Só até mês passado foram 8. Famílias, né? Fora a obra externa, assim, que a obra externa. Né? Esse ano só foram 8, até junho, até final de junho, né? E a obra externa também teve vários, né? E a obra externa também é uma coisa que tem cliente que fala, nossa, Elô, minha casa tá virando um sonho, sabe? Tá do jeito que eu queria. Aí você fala, que bacana, né? Você respira fundo e fala, nossa, aí segura. Ai, que legal, Elô. Parabéns. É isso aí. Muito obrigada por todo esse conhecimento, né? Por toda a sua experiência, né? Um prazer ter você aqui na Home Station com a gente, né? Eu que agradeço. E então, uma família, né? Com certeza. Então, para as pessoas saberem, qual região que você atua mais? Eu atendo, assim, aqui mais... Gifo, Mie, Xiga... Vou até Ramamato, né? Vou pra Fukui. A pessoa mais longe, qual foi a família mais longe que você atendeu até hoje? Toyama, fui. Agora tá aparecendo gente de Nagano, de... então do Japão todo você apareceu. A gente vai analisar isso. Veio também já de Kanagawa, assim, mas a gente vai sempre analisando e conversando. Só entrar em contato que aí a gente vê, né, o que faz, né? Perfeito, vamos Não tem limite, não. Tá certo, é isso aí. Okinawa, né? Vamos vender Okinawa, né? Tô querendo ir pra Okinawa. Vocês que moram em Okinawa, pode ligar. A gente vai até Okinawa, né? Com certeza, Elô. Eu vou deixar aqui na legenda também desse vídeo os dados da Elô, o número, né? Todos os contatos, a rede social dela principalmente. Para quem quiser estar entrando em contato, tirando mais dúvidas, podem estar entrando em contato através dos nossos canais também aqui da Home Station para estar tirando as dúvidas aqui com a Elô. E Elô, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, foi um prazer enorme, um papo gostoso aqui, que a gente tem a certeza que passou muita informação para os nossos internautas. Eu que agradeço, obrigada a todos. E com certeza será sempre bem-vinda para fazer mais mais entrevistas, mais tutoriais e passar muita dica pra gente. É isso aí, Elô. Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso aí. Então até semana que vem com mais temas. Até mais.